Conforme parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o assessor administrativo, senhor Wetzel Magalhães Martins, e o procurador, Dr. Sam Martins Roosevelt, para auxiliar os trabalhos durante o andamento desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido da Silveira. Presente. Ezequias Mariano Gomes da Silva. Ivanito Barbosa de Oliveira. João Brito Pereira Filho. Presente. Jorci Miranda Sangi. Luciano Miranda Salgado. Presente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quero agradecer a presença de todos, plenário desta casa, muito obrigado aí pela presença. Quero registrar hoje aqui a presença de vários membros da comunidade de Criciúma, que esteve reunido com a gente. Sejam todos bem-vindos, ficar à vontade aí no plenário. Muito obrigado com a presença de vocês. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei complementar número 09/2014. Cria cargo e estabelece normas para as contratações de pessoal para os programas CREAS e inclui e Casa Lar e das outras providências. O prefeito do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, são considerados de excepcionais interesse público os contratos temporários celebrados pelo município para preenchimento dos cargos por esta lei. Artigo 2º, fica criado na estrutura administrativa do município de Ibatiba os cargos constantes do anexo 1, que integra essa lei para dar atendimento ao programa CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, CREAS, sendo a referência especializadas em assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para as crianças e adolescentes, incluir Programa Capixaba de Redução de Pobreza e Programa de Abrigagem, modalidade Casa Lar, vínculo sobre o regime estatutário. Inciso 1º. O ocupante dos cargos criados por esta lei, profissionais pré-qualificados deverão desenvolver atividades nos programas criados e instituídos pelo governo federal e estadual na área de assistência social do município de Ibatiba. Inciso 2º. Os profissionais inseridos no programa terão dedicação e interesse exclusiva no desenvolvimento do cargo, cumprindo a carga horária definida de cargo com o estabelecido no anexo 1º que integra o presente lei. Inciso 3º, as contratações serão em caráter temporário pelo prazo máximo de 6 meses, renovável por igual período através de realização de processos seletivos simplificado, podendo ser resistidas antecipadamente mediante a prévio aviso por escrito de no mínimo 30 dias por interesse público por acordo das partes no caso de extinção do programa de que trata esta lei por parte do governo federal e estadual e ainda por justa causa no caso de cometimento de faltas graves por parte contratada conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Artigo 3º. As vagas criadas serão preenchidas por candidatos devidamente inscritos e aprovados no processo seletivo de acordo com a ordem de classificação e de acordo com a necessidade da administração. Inciso 1º. O processo de seleção simplificado será composto de prova escrita
de conhecimentos ou de prova escrita de conhecimento, prova de títulos para todos os cargos, conforme disciplinar o edital. Inciso 2º, a carga horária poderá ser estendida de 1/3 com evolução proporcional de vencimentos. Artigo 4º. A remuneração dos profissionais inseridos na equipe do programa escrito será reajustada na época de acordo com o índice aplicado na remuneração de servidores do quadro permanente do efetivo municipal. Inciso 1º. Aos profissionais cabe atender a diagnosticar, tratar, acompanhar, encaminhar a demanda espontânea, urgência de eminência, bem como demanda do programa específico de desenvolvimento pela equipe dentro do especificamente cada função. Ao acessar em definitivo o repasse oriundo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para os programas aos cargos criados por lei serão extintos e rescindindo os contratos. Quando for possível, poderá o município designar servidores concursados e contratados sob o regime estatutário para trabalhar junto aos programas inscritos nessa lei. Os profissionais concursados por 30 horas semanais designados para o cargo dessa lei não poderão as vantagens dos respectivos cargos oriundos. Os profissionais concursados por 40 horas semanais designados para os cargos criados nessa lei não poderão ter vantagem do respectivo cargo de oriundo. É proibida a contratação cumulativamente, nos termos desta lei, de servidores da administração direta ou indireta da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, salvo a acumulação de permitido constitucionalmente. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos dessa lei será contado para todos os efeitos, pelo interesse do prazo contratual, por inativada por contratação. Pessoal contratado nos termos desta lei não poderá receber a atribuição de funções ou encargo previsto nessa lei. Faz parte integralmente presente no impacto orçamentário e financiamento que se refere ao inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000. A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Ibatiba, 31 de março de 2014. José Euclides de Oliveira, prefeito municipal. Projeto de resolução. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, apresenta o projeto de resolução que prevê: fica alterado o artigo 149 do caput e parágrafos, passando a ter a seguinte redação. Artigo 149. O adiamento das discussões e votações de qualquer proposições dependerá da deliberação do plenário e somente poderá ser proposto antes do início da mesa. Incisos. Primeiro, o adiamento aprovado será sempre por tempo determinado. Inciso 2º, apresentado 2 ou mais requerimentos de adiamento, será votado de preferência o que marcar menos prazo. Inciso 3º, não se considerar adiamento de matéria que se age em regime de urgência ou quando o adiamento coincidir ou exceder o prazo para deliberação. Inciso 4º. O adiamento poderá ser modificado por pedido de vista, caso em que houve mais de vista, será sucessiva para cada um dos requerentes pelo prazo máximo de 3 dias para cada um deles. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 151, passado a ter a seguinte redação. Artigo 151. Questão de ordem e toda dúvida levantada em plenário quando a interpretação e a publicação do regimento. Inciso 1º. Cabe ao presidente revolver as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer vereador opor-se à decisão,
sem provido de recursos ao plenário na forma de condições do capítulo 5º deste regimento interno. Inciso 2º, as questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com as indicações previstas e disponíveis regimentais que se depende elucidar sob pena de presidência e repelir sumariamente. Artigo 3º, fica alterado o artigo 153, passando a ter seguinte redação: o artigo 153 é a interpretação de disposições de regimento feita pela presidência da Câmara em assunto controverso, desde que os mesmos assim declare perante o plenário de ofício ou requerimento de vereador, constituirão precedentes regimentais. Artigo 4º, fica alterado o artigo 211, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 211. Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos sobriamente pelo plenário, cujas decisões passarão a fazer parte do mesmo e serão aplicadas em situações análogas. Parágrafo único. No caso previsto no caput do presidente, discricionariamente poderá consultar o plenário quando há possibilidade de ser aplicado ao regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com adaptações concernentes ao caso descrito. A rubrica do título 10º passa a vigorar com a seguinte redação: título 10, da convocação e do comparecimento de autoridades. Artigo 6º. O título 10 fica acrescido do capítulo 1 e 2, alterados-se o artigo 220, 221 e acrescentado dos artigos 220A, 220B, 220C, 220D, 203E, 220F, na forma como se segue. Capítulo 1º da convocação e do comparecimento de secretário municipal ou outra autoridade pública. Artigo 220. O secretário municipal comparecerá perante a Câmara Municipal e suas comissões permanentemente ou temporária. Primeiro, quando convoca para prestar pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. Segundo, por sua iniciativa, mediante esclarecimento com a mesa ou com a presidência de comissão respectiva para expor assunto de relevância da sua pasta ou do órgão que preside. Artigo 220-A. A convocação do secretário municipal para comparecer perante a Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões será decidida pela maioria absoluta da respectiva composição plenária. Inciso 1º. O requerimento deverá ser escrito e indicar com precisão o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário. Inciso 2º. Resolvida a convocação, o primeiro secretário ou presidente da comissão expedirá ofício ao secretário municipal ou outra autoridade pública, comunicando com, no mínimo, 8 dias de antecedência o local, dia e hora da sessão ou reunião e que deverá comparecer com a indicação das informações pretendidas importando crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada aceita pela casa ou pelo colegiado. Artigo 220-B. Na sessão a que comparecer o secretário municipal ou outra autoridade pública poderá fazer inicialmente uma exposição do assunto relativo ao objeto da sua presença, respondendo a seguir às interpretações de qualquer vereador. Inciso 1º. O convocado, durante sua exposição ou resposta às interpelações, bem como o vereador, ao anunciar as suas perguntas, não poderão convocação nem sofrer parte, sendo-lhes assegurado, contudo, o direito de réplica ou de tréplica, respectivamente. Inciso 2º. A convocado poderá falar pelo prazo de até 15 minutos, prorrogável
a critério do presidente uma vez por igual tempo. Inciso 3º. Encerrada as exposições e iniciado o trabalho de debate, os vereadores poderão interpelar o convocado pelo prazo de até 3 minutos, sendo facultado ao autor ou autores do requerimento de convocação usado do prazo por até 5 minutos. Inciso 4º. Após cada interpretação de vereador, a respectiva resposta do secretário municipal ou outra autoridade pública é permitida ao vereador interpelado, bem como convocado o direito de réplica e tréplica respectiva por 3 minutos. Inciso 5º. O vereador que deseja proceder à interpretação prevista no inciso 3º e 4º deverá inscrever-se previamente, cabendo, independentemente de inscrições, a primeira interpretação ao autor ou autores do requerimento. Artigo 220-C. O secretário municipal que desejar comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões para prestar esclarecimento de assuntos relacionados à sua pasta ou solicitar providência legislativa em trâmite relacionada com as secretárias sob sua direção deverá acordar com a mesa, dia, hora, comparecimento, bem como assunto a ser esclarecido. Inciso 1º. Se lê as palavras e prazo de até 30 minutos, só sendo permitido a parte após seus discursos. Inciso 2º. Vindo o discurso do presidente, confiderá palavras aos vereadores ao mesmo da comissão respectiva, ordem e inscrições para, no prazo de 3 minutos, cada um formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento disposto secretário do mesmo tempo para a resposta. Inciso 3º. Serão permitidas em réplica, tréplica, pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Artigo 220-D. O secretário municipal e outras autoridades públicas que comparecer à Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões estará sujeito às normas estabelecidas para o uso das palavras pelos vereadores. Artigo 220-E. Na sessão a que aparecer secretário municipal ou outra autoridade pública, os trabalhos serão interrompidos a partir do seu comparecimento, assegurado-se, no entanto, a inclusão de pequenos expedientes. Artigo 220-F. Quando comparecer à Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões, convocado terá assento direto do presidente. Capítulo 2º do comparecimento do senhor prefeito para a prestação de contas, na forma de dispõe o artigo 71, 13º da Lei Orgânica da Situação Analogada. Artigo 221. Nos casos de apresentação de contas administrativas, o prefeito comparecerá à Câmara Municipal em sessão especial para apresentar relatórios sobre suas administrações responsáveis indagáveis por vereadores, obedecidas as seguintes formalidades. Pequeno expediente. Primeiro, introdução do prefeito à mesa, tomada de assento direto da presidência. Terceiro, fala do prefeito sem a parte por até 30 minutos. Quarto, a pergunta em número máximo de 3 serão dirigidas ao senhor prefeito pelos vereadores de forma direta e oral pelo prazo de até 3 minutos, obedecidas a ordem de inscrição em livro próprio. Quinto, resposta do prefeito por até 5 minutos, sem a parte, seguindo-se réplica dos vereadores por 3 minutos e réplica do prefeito pelo mesmo prazo. Sexto, o horário da sessão não ultrapassará 5 horas de duração. Sétimo, encerramento da sessão, parágrafo único, as datas referidas neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, caso coincidam com dias não úteis. Artigo 7º, fica suprimido o artigo 226, artigo 8, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário. Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente, Carlos Alberto dos Santos, vice-presidente, Marcos Rodrigo, primeiro secretário, e Ivanito Barbosa, segundo secretário. Pode.
Prefeitura Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, Secretaria Municipal da Fazenda. Ofício número 068/2014, prezado presidente. Em atenção ao ofício número 055/2014, datado de 31/3/2014, encaminhamos em anexo o balancete da despesa por elemento de despesa exercício 2013. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Secretário Clécio Alcuri Quartos. Secretário Municipal da Fazenda. Secretaria Municipal de Educação. Ofício SEDU. Assunto justificativo. Excelentíssimo senhor, pelo presente venho me respeitosamente a presença de Vossa Excelência e informar que, conforme atestado médico anexo, apresentei problemas de saúde durante todo o dia de hoje, razão pela qual estou impossibilitado de comparecer na presente data de convocação a esta agrécia Casa de Leis. No termo dos ofício número 060/2014, informo que me comprometo a comparecer a mesma na próxima reunião ordinária para prestar esclarecimento que se fizerem necessário. Sendo só para o momento, reiteramos vossos votos de estima e distinta consideração. Naim Alcuri Filho, secretário de Educação. Resposta ao ofício 060/2014, excelentíssimo senhor. O secretário Municipal de Educação recebeu ao comunicado acerca de denúncias relativas à irregularidade conforme a alimentação escolar. Viemos, por meio dessa, informar que tivemos problemas com alguns fornecedores pelo descumprimento de contratação celebrada entre parte, modalidade especial 026/2013, processo administrativo licitação 076/2013, e prediz cláusula 14ª, que faz matéria de gêneros alimentícios, deverão ser entregues no prazo de 5 dias, contados a partir de recebimento de ordem, compras locais e declaro que a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a edital licitação, advertiu empresas por meio de notificação, as quais, não cumprindo com entrega, serão multadas e suspensas temporariamente de participação de licitação. No momento, o fornecimento da alimentação escolar está regularizado, pois conseguimos contornar a situação com substituição e alguns alimentos. A notificação foram enviadas por correio, por AR, conforme o anexo informado, ainda na presente data de 9 horas da manhã, na sede desta secretaria, foi realizada uma reunião de membros do Conselho de Alimentação Escolar e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, onde foram acordadas diversas ações de fiscalizações e acompanhamentos das etapas da merenda escolar, desde aquisição de gênero alimentício, a manutenção, distribuição, armazenamento, preparo, contando com as visitas periódicas da equipe técnica municipal em conjunto com os conselheiros. Secretaria Municipal de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Naim Alcuri Filho, secretário municipal. Eu peço, presidente, para esclarecer o ofício 0001429/2014. O ofício é uma resposta do secretário de Educação, né, de um ofício protocolado pelos vereadores e pela comissão de saúde dessa casa. Então, ele será encaminhado à comissão e ao requerente. Quanto à justificativa do secretário de Educação, que estaria hoje nessa casa, ele nos mandou um atestado médico dizendo da impossibilidade, e ele mesmo
comprometendo de comparecer na próxima sessão ordinária para prestar os esclarecimentos que fizerem necessário. Então, a mesa entende que está respondido e que na próxima sessão nós aguardamos aqui o secretário de Educação. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Olha o seguinte, requerimento, eu vou por ordem aqui. Esses meus aqui foi dia 25, isso aí já aconteceu. Esse meu dia foi... Então passa pra lá. Esse da PAI eu acho que já foi também. Só que aqui a prestação de conta da PAI encontra esse aqui, aqueles outros troços lá que encontram aqui, ofício GP número 142/2014. Senhor presidente, encaminhamos em anexo indicações apresentadas ao governador do estado, José Renato Casagrande, para a instituição da reserva da biosfera do Caparaó, que o objetivo é principalmente conciliar a conservação ambiental e o crescimento urbano nos 11 municípios sulinos que compõem a região do Caparaó em nosso estado. Reafirmando nosso compromisso com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da nossa população, e aproveitamos a oportunidade para renovarmos votos de estima e consideração. Teodorico Ferraz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Encontra aqui para os meus pares, para qualquer munícipe de Ibatiba, a prestação da PAI de Ibatiba. E 3 telegramas do Ministério de Saúde e 1 da Educação estar à disposição para os meus pares e qualquer munícipe de nosso município, informando sobre recurso para o nosso município. Requerimento de número 043/2014. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer Vossa Excelência, ouvido o plenário, solicitar na Agência dos Correios de Ibatiba resposta do ofício 017/2013, em anexo enviado no dia 10 de dezembro de 2013, sobre melhoria do serviço prestado no bairro IP. Luciano Miranda Salgado, Pingo, PMDB. Requerimento 044/2014. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Senhoria, ouvido no plenário, solicitar no escritório da CESAM de Ibatiba resposta do ofício em anexo enviando no dia 13 de novembro de 2013 sobre melhoria no bairro Toledo. Luciano Miranda Salgado, vereador do PMDB. Requerimento 040/2014. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, Vossa Senhoria, ouvindo o plenário, inserir aí nos anais dessa casa os votos de congratulação com a Igreja Pentecostal, congratulação com a Igreja Assembleia de Deus de Ibatiba e congratulação com a Igreja Presbiteriana de Ibatiba, pelas comemorações do vereador Luciano Miranda Salgado. O vereador abaixo, com assinado no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelentíssima, ouvido no plenário, e na exceção nos anais desta casa, de votos de congratulações com o senhor Jair Rodrigues Vieira pela posse como pastor presidente na Igreja Presbiteriana Renovada de Ibatiba. Plenário Éden Faustino. Luciano Miranda Salgado, vereador do PMDB. Requerimento 046/2014, voto de congratulação com o cantor e evangelista Elias Gomes pela realizações do culto da Vitória na Igreja Assembleia de Deus de Ibatiba. Vereador Luciano. 048/2014, voto de congratulação com o senhor Heraldo Rodrigues dos Santos pela posse como chefe do escritório local do Incaper nesse município. 059, votos com congratulação com o 14º Batalhão de Polícia Militar pelo início das atividades PROERD 2014. Luciano Salgado,
vereador do PMDB. Requerimento número 060/2014, voto de congratulações com o 14º Batalhão da Polícia Militar de Ibatiba pela implantação da patrulha da comunidade nesse município. Vereador Luciano Miranda Salgado, vereador do PMDB. 061/2014, excelentíssimo presidente, voto de congratulação com a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ibatiba pela realização do culto em ação de graças aniversário do pastor Adeildo Camargo. Luciano Miranda Salgado, vereador do PMDB. Vereador abaixo assinado no uso de suas prerrogativas ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Ibatiba informações detalhadas sobre o motivo das apreensão da máquina retroescavadeira desta municipalidade ocorrida no dia 23 de abril de 2014. Requer ainda informações sobre o destino desta máquina apreendida e nome do motorista operador que estava na hora da apresentação. Vereador Elias Cândido Silveira, Lili da Barbearia, vereador PSC. Requerimento número 058/2014. Programa de garantia de preço para a agricultura familiar. Em data a ser marcada pelo vereador proponente Luciano Miranda Salgado, vereador PMDB. 049/2014. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Senhoria, após ouvir no plenário, a realização de uma audiência pública com tema Segurança Pública em data a ser marcada pelo vereador proponente Luciano Miranda Salgado, vereador Pingo, vereador do PMDB. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Senhoria, após ouvir no plenário, a realização das audiências públicas com o tema Poluição Sonora em Ibatiba em data a ser marcada pelo vereador proponente Luciano Salgado, Pingo. Requerimento número 57/2014. O secretário municipal da Fazenda, com base nos artigos 31 da Lei Orgânica Municipal, cópia integral do balancete da despesa da Secretaria Municipal de Educação e Fundo Municipal de Educação do ano de 2013, bem como balancete da receita do município de Ibatiba no ano de 2013. Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 051/2014. O vereador abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas a legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal da Fazenda, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, podendo ser prorrogado por mais 7 dias. O seguinte: relatório detalhado do saldo bancário do mês de dezembro de 2012, da conta referente ao Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, Lei Estadual número 8308/2006. 2. Relatório detalhado somente recebida no ano de 2013, referente ao Fundo para a Redução de Desigualdade Regional, Lei Estadual número 8308/2006. 3. Relatório detalhado mensalmente recebidos no ano de 2014, referente ao Fundo para Redução de Desigualdade do Regimento, Lei Estadual 8308/2006. Relatório detalhado do saldo bancário no mês de dezembro de 2012, conta referente ao Fundo Estadual Combate e Erradicação à Pobreza, Lei Complementar Estadual número 615/2011. Requerimento número 051/2014. O vereador abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas, legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal da Fazenda, com base nos artigos 31 da Lei Orgânica. Não, esse 51. Esse aí, esse aqui é 57. Relatório detalhado do Banco do... Requerimento número 52/2014.
O vereador abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas na legislação vigente, requer, depois de ouvido, plenário solicitar secretário municipal da Fazenda, com base nos artigos 31 da Lei Orgânica, podendo ser prorrogado por mais 7 dias. Primeiro, relatório detalhado mensalmente de despesa realizada no ano de 2013, recurso do Fundo para Redução de Desigualdades Regionais. Lei Estadual 8308/2006. Relatório detalhado mensalmente realizada no ano de 2014, recurso Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, Lei Estadual 83/2016. Requerimento número 053/2014. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve e no uso de suas atribuições conferidas pelo plenário de legislação, pelo secretário municipal da Fazenda, com lei orgânica no dia 31, podendo ser prorrogado por mais 7 dias, relatório detalhado de débito municipal com o governo estadual decorrente da municipalização de ensino fundamental até a data de extinção, anistia da dívida ocorrida a partir da lei 10033/2013 do governo do estado. O vereador abaixo subscreve no uso de sua prorrogação conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, cópia integral da folha de pagamento do mês de abril de 2014 desta municipalidade, após o fechamento da mesma. Luciano Salgado Pingo. Requerimento o vereador abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal resposta detalhada sobre as ações realizadas em atendimento ao protocolo 5.184/2013, 5.423/2013, 5.424/2013, 5.591/2013, em anexo, efetuados por esta Câmara Municipal no ano de 2013. Luciano Salgado Pingo, vereador. Requerimento número 055/2014. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições oferecida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal o relatório detalhado mensalmente do seguinte: 1. Veículos que prestaram serviço de transporte de pessoas para o município de Ibatiba no ano de 2013, detalhando o tipo do veículo, placa, veículo, motorista, responsável, finalidade da prestação de serviço, roteiro, utilização de quilômetro rodado, valor pago, proprietário do veículo, cópia do documento, veículo de secretaria atendida. 2. Veículos que prestaram serviço de transporte de escola para município de Ibatiba no ano de 2014, detalhando tipo de veículo, placa, veículo, motorista responsável, finalidade da prestação, serviço, roteiro, utilização, quilômetro rodado, valor pago, proprietário, veículo, cópia, documento, veículo, secretaria ainda. Nome, gestor, fiscal do contrato, Luciano Salgado, vereador do PMDB. Indicação número 06/2014. O vereador abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas na legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas das melhorias da municipalidade: 1. Reforma do alambrado do campo de futebol da comunidade do Paraíso. 2. Criação urgente de uma comissão do Poder Executivo Municipal para dialogar com o magistério municipal sobre os 14 temas descritos no documento retirado na Assembleia Geral da Classe, realizado no dia 24 de abril de 2014, identificação, postagem e adesivagem de todos os veículos e máquinas localizados, terceirizados pelo Poder Público Municipal, visando evitar a utilização sem interesse público destes automóveis, com a seguinte frase: a serviço da Prefeitura Municipal de Ibatiba. Melhoria dos águas de chuva no bairro da Boa Esperança, principalmente perto da escola Professora Marlene Rodrigues Ávila, próxima à Sociedade Pestalozzi, e na
ponte de cimento perto da residência do senhor José Dias de Amorim, José do Galetão. A celebração parceira da Associação Produtores Rurais da Cabeceira do Perdido para a instalação de um despolpador de café doado pelo governo estadual. A celebração de parceiros com a Associação de Produtores Rurais da Santa Maria para a instalação do secador de café doado pelo governo do estado. Reforma do portão da Escola Municipal Professora Marlene Rodrigues Ávila, localizado no bairro Boa Esperança. Colocação de tampa no bueiro, localizado no próximo ao bar do Bigode. Loteamento Lói Florindo, Luciano Salgado, Pingo. Indicação número 005/2014. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições, conferido legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoria dentro da municipalidade: calçamento das ruas do bairro Floresta 2, com recurso financeiro do Fundo de Redução de Desigualdades Regionais; calçamento das ruas do bairro Floresta Trocate, com recurso financeiro do Fundo de Redução de Desigualdades Regionais; calçamento das ruas do bairro Vila Nova, com recurso financeiro do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais; identificação, plotagem e deslizagem de todos os veículos do Poder Executivo, especialmente adquiridos pela municipalidade no ano de 2014, visando evitar a utilização do interesse público deste automóvel; calçamento de ruas na Vila de Santa Clara, com recurso financeiro do Fundo de Redução de Desigualdades Regionais; ensabramento na rua do próximo loteamento senhor Joaquim Binel, bairro São Sebastião, Promorá 1. Sessão de ônibus para atender alunos do curso técnico em comentário integrado com o ensino médio durante visitar técnicos em outros municípios. Contratação de instrutor livres para abertura de capacitação. Inclusão do município no Programa Familiar Básico Municipal do Governo do Estado do Espírito Santo. Celebração de convênio com o Governo do Estado visando a celebração de município, ônibus de utilização, transporte de paciente. Melhoria na estrada de Santa Clara, próxima à propriedade do senhor Robson Anjos Rosa. Melhoria na Gregório Aquino de Novo Horizonte. Fixação de placa proibindo jogar entulho e lixo nas proximidades do Centro de Educação Física Éden Faustino Bernardo. Ginásio Esporte. 14. Melhoria da ponte de madeira localizada no próximo ao senhor Sebastião Gomes da Silva, Sebastião da Vagem, em Santa Clara. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de abril de 2014, Luciano Salgado, Pingo. Indicação número 01/2014. O signatário presente, vereador, com assento nessa Casa Legislativa no uso de suas prerrogativas regimentais, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medidas viabilizando a implantação de escolinhas para a formação de atletas amadores juvenis na Vila de Santa Clara e de Criciúma. Na municipalidade, a presente medidas visa oferecer educação desportista às crianças e jovens adolescentes daquela região. Jorci Miranda Sangi, vereador. Excelente. Indicação. Mesma coisa. Todos os projetos serão encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para os pareceres. Presidente,
pela ordem. Conceda a palavra pela ordem, vereador. Desculpa aí. Eu gostaria de solicitar a dispensa de prazo do projeto Poder Executivo número 009/2014, que trata de contratações para a Secretaria de Assistência Social, que são programas do governo do Estado, governo federal, que são realizados no nosso município e que talvez possam ocorrer interrupções devido à não votação desse projeto. Como também gostaria de solicitar o adiamento de votação do projeto de lei orgânica, projeto de emenda à lei orgânica número 02/2014, na qual eu sou um dos autores desta proposição. Vamos consultar o plenário, já que é prática dessa casa. Não, ele está pedindo para... Tá certo. Muito bem lembrado pelo nosso assessor, vereador. Pedido de adiamento na hora da votação. Vossa Excelência pode fazer o pedido pela ordem, nós vamos apreciar. Tá certo? E quanto ao pedido de votação do projeto número 09/2014, os vereadores foram favoráveis que esse projeto seja votado nessa sessão, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador, Vossa Excelência entendeu? Na hora de encaminhar a votação, Vossa Excelência pede adiamento.